Fala aí, pessoal, fala aí, Arnaldo. O Fernando Diniz virou um personagem importante nesse momento de paralisação do futebol brasileiro por causa da pandemia do coronavírus. Ele é um cara que está na boca de todo mundo, tá todo mundo falando do Diniz, comentando sobre o Diniz. O Diniz virou uma figura importante, curiosa, que está todo mundo querendo saber sobre ele, sobre o São Paulo dele. Ele deu uma entrevista bem interessante para o Júlio Gomes, nosso companheiro de UOL, que eu vou falar algumas coisas aqui daqui a pouco. Ele deu entrevista também no Sport TV. Enfim, é o cara que está sendo falado nesse momento em que a bola não está rolando. Porque ele tem boas ideias, porque ele fala bem, porque é muito legal. E é por isso que ele está sendo um cara desejado. Eu vou pegar 2 pontos de tudo que ele falou, seja para o Sport TV, para o UOL. Eu vou pegar 2 pontos e falar um pouquinho sobre eles. Primeiro eu vou falar passo a bola para você e quero que você fale também. Beleza, Arnaldo? Ponto que eu queria falar, primeiro, é sobre a pausa, o quanto ela pode ser ruim pro trabalho do Diniz. Ele diz que é muito ruim porque no trabalho dele tem muita coisa de contato com os jogadores, conversa, muito mais do que apenas treinamento. Eu acho que o Diniz está certíssimo nesse ponto. O São Paulo do Diniz vai ser um dos times que mais vão ficar prejudicados com essa parada. Eu explico por quê. O jogo do Diniz é um jogo que você precisa de treino, de entendimento, de conversa, de confiança, tudo isso que ele fala na entrevista que ele deu para o Júlio Gomes. Então isso é importante. Quando você tem a separação social, você não tem mais contato físico, pessoal, olho no olho com os jogadores, isso pode ir se perdendo na medida que o tempo passa. É diferente de outros treinadores que não gostam de tempo para treinar. A gente sabe muito bem disso. O Filipão é um deles. O Filipão, quanto mais jogo encavalado um em cima do outro, mais o time do Filipão funciona. Porque não é um jogo muito rebuscado, não é um jogo muito elaborado. Então, joga, é prática, é repetição, o time vai e deslancha. O Muricy talvez seja um pouco assim também. E acho que o Diniz é o contrário. O Diniz precisa moldar seu time, é quase que um artesão dos times. Então, isso vai ser ruim para o time do Diniz, para o São Paulo do Diniz, essa paralisação. Ele mesmo admite isso na entrevista para o Júlio Gomes e eu acho que ele tem razão. Agora, Arnaldo, fala aí, levanta um ponto de tudo que está se falando do Diniz aí e dá uma dissecada, por favor. Bom, Tironi, entendo o teu ponto, mas eu tenho, digamos, uma observação para falar sobre a parada ruim ou boa pro Diniz e pro time dele. Até falei isso no posse de bola, lembra? No posse de bola 25. Eu acho que a parada não foi tão ruim assim pro Diniz. Nós estamos falando de dinismo, dinizismo, ele tá dando entrevista, sendo personagem do mês, da semana, por conta de ter vencido 2 partidas importantes e ter parado no alto, no auge, no topo, na boa. Então acho que a parada, particularmente pro Diniz, não foi ruim não. Pro São Paulo talvez tenha sido ruim. O que me chamou nessas entrevistas, boas entrevistas, me chamou a atenção. Quando ele distingue Guardiola e Simeone, se coloca mais próximo ao Simeone, até pelo trato com os jogadores que o Simeone tem. Tipo, ele até usa o exemplo do Pato. Fala muito do Pato e da relação dele com o Pato, mais do que o Pato como 9 e tal, entender o Pato como ser humano, como pessoa e não exatamente como jogador, tirar do Pato o máximo, fazer do Pato o que o Pato tem feito nos últimos jogos antes da parada. O Pato 100% envolvido, o Pato dando carrinho, o Pato sendo solidário, o Pato comemorando o gol dos outros, um Pato meio diferente. Então eu acho que isso também chamou a atenção nas entrevistas. Tironi, você que é dinista ou dinizista e é muito patista, o que mais te chamou a atenção nessa noitada de entrevistas de Fernando Diniz? Me diz aí. Bom ponto esse também que você levantou dessa entrevista, dessa aparição do Diniz nessa paralisação. É legal também isso, é relevante também. O segundo ponto que eu vou levantar é sobre desempenho e resultado. Ele diz que às vezes o resultado vem e o desempenho não é bom. E para ele, vencer não é tudo, não é o mais fundamental. Claro que quer ganhar tal, mas o trabalho para ele é a verdadeira vitória. Esse é um ponto chave no trabalho do Diniz.
Essa é uma chavinha, é uma chave que ele vai ter que dar uma regulada. Porque no futebol, a gente queira ou a gente não queira, a vitória acaba interessando. A vitória que interessa. O caneco levantado é muito importante. O Diniz pode fazer um grande trabalho no São Paulo, um enorme trabalho no São Paulo. Ele pode ser lembrado daqui a um tempo como um cara que fez um jogo de estilo, um jogo bonito e tudo mais. Se não tiver um título aí, um caneco, esse trabalho perde boa parte da sua relevância. Isso é assim, não é porque eu acho que é assim, tem que ser assim, porque é assim no futebol, é assim no mundo da competição esportiva. As histórias são contadas pelos vencedores. Claro que existem exceções, tem a seleção de 82, tem a Holanda de 74, mas são poucas exceções históricas no meio de grandes vencedores. Os vencedores contam as histórias. O São Paulo e o Diniz precisam regular isso. A fome pela vitória tem que ser tão grande quanto a fome pelo estilo de jogo, pelo jeito de fazer o jogo bonito, pela forma de melhorar jogadores. Isso tudo tem que desembocar em campeonato, em título, em conquista. Claro que o Diniz tem razão quando diz: quanto melhor você joga, mais perto você está da vitória. Isso é indiscutível. Mas de alguma forma a vitória tem que chegar. Todo esse aparato, tudo isso que o Diniz faz e que é muito legal, sem a vitória, perde um pouco da relevância. É assim no futebol, infelizmente, é assim no esporte, é assim na vida. Certo, Fernando Diniz? Arnaldo, fala a sua segunda pontinha de destaque sobre tudo o que o Diniz falou nos últimos tempos aí. Valeu! Outra coisa para mim, Tironi, que chamou a atenção é um pouco do campo, né, do que o Diniz, ele não falou tanto sobre campo, sobre o momento, mas uma coisa me chamou muito a atenção na entrevista para o Júlio Gomes do UOL. O tal do time penso, torto para a direita. Sabe aquelas costas do Reinaldo que você fala sempre, Tironi? Aquilo está descrito pelo Diniz. Qual é a tese dele? O São Paulo tem muitos jogadores do meio que foram laterais direitos, tipo o Dani Alves, o Tietê, um monte de gente que gosta de jogar para lá, pro lado direito, e pouca gente gosta de jogar pelo lado esquerdo. Ele tem falado com o Vitor Bueno para fazer a cobertura do Reinaldo e tal, e a gente percebe o lado esquerdo do São Paulo um pouco vulnerável. E o Diniz tem essa impressão, né? Tem essa convicção. Isso que é interessante. Acho que ele tem duas coisas para corrigir na volta em relação a campo, ou para se preocupar em relação a campo. Esse lado esquerdo do São Paulo mais vulnerável que o direito, e a questão do substituto do Antony, que não sabe quando vai para a Holanda. E o Antony até agora não teve um substituto, digamos, ideal quando deixou de jogar pelo São Paulo. O Diniz tem que pensar no São Paulo já sem o Antony. E para encerrar, Tironão, é o seguinte, e meus amigos, o livro 10 mais da história do São Paulo já tem dono. Acertaram, Tironi, nosso fã, seguidor, acertou qual foi o primeiro jogo que eu e você, e além de nós dois, o Maurício Barros, fomos juntos ao Morumbi no Campeonato Brasileiro de 90. São Paulo 1, Grêmio 0, na fase de classificação, gol do Elivelton. Aquele jogo foi fundamental, São Paulo do Tele, que estava se formando ali, fundamental para a classificação do time para as finais. Depois o São Paulo vinha até a eliminar o Grêmio, que era um dos melhores times do Brasil, se não o melhor time do Brasil. Esse jogo, 1-0 gol do Elivelton, o grande nome da partida foi o Zete. Pegou tudo, pegou demais e foi já se firmando como um dos grandes goleiros da história do São Paulo. São Paulo 1, Grêmio 0. O vencedor, a gente vai revelar ao longo da semana, vai levar esse livrinho aqui. E eu aproveito para me despedir, pedindo para vocês inscrição no canal, sininho, fidelidade, parceria, dê os likes, converse com a gente, manda pau, tá bom?